pessoal. Estamos aqui para mais uma aula hoje com o tema de Educação e Tecnologias, o uso de metodologias ativas em sala de aula. Eu me chamo Railma Rodrigues dos Santos Rolim e vou ministrar essa aula juntamente com a colega Ilma Paula de Carvalho da Silva. Bom, eu sou enfermeira, técnica em enfermagem do IFPI Campos Oeiras, aqui no Piauí. Antes de iniciar, falando um pouco das metodologias, né, eu vou falar um pouco sobre o uso de metodologias ativas na educação, né? Segundo o pesquisador Moran, as metodologias ativas, elas não são novidade na educação, o que muda é que elas sofrem atualizações, né, de acordo com o passar do tempo, né, uma vez que o perfil do discente, ele é considerado na escolha dessa metodologia. A gente pode ver que do período em que surgiram as metodologias ativas para hoje, houve muitas mudanças no cotidiano escolar, né? E as metodologias, elas se adaptam a essas mudanças. Segundo Freire, em 2013, é fundamental a extinção da educação bancária. Moura, em 2014, ainda sobre essas metodologias ativas, ele compartilha que, com relação à educação profissional e tecnológica, é indispensável que a aprendizagem ultrapasse os limites do contexto de hegemonia neoliberal exigidos pela lógica, da atual empresa capitalista. Né? Isabala, em 1998, ele reforça que é importante que o professor conecte o conteúdo da realidade dos estudantes e os conteúdos conceitual da disciplina, propiciando a reflexão, envolvimento, participação e desenvolvimento de habilidades e saberes que esses estudantes poderão utilizar na sua realidade fora do ambiente escolar. Né, fazendo um apanhado desse conceito desse conceito que Zabala traz, né, ele fala que é importante que o que seja desenvolvido em sala também seja possível de ser realizado fora da escola, fora de sala de aula. Não que aquele conteúdo seja algo que seja utilizado ou trabalhado meramente no ambiente escolar. Partindo desses pensamentos, né, desses autores citados, a gente traz aqui o conceito de metodologias ativas, né, que segundo John Dewey, elas são estratégias, abordagens e técnicas que dão aos estudantes e profissionais o protagonismo de seu processo de aprendizagem. Né? Dentro desse conceito, a gente entende, né, tira para vocês, faz com que vocês entendam que o aluno deixa de ser aquele indivíduo passivo, que apenas recebe as informações, né, que os professores trazem em sala de aula. Né? Nesse momento, nesse tipo de prática, eles também participam desse aprendizagem, né? Do trabalhar dessas informações. Né? Para Moran, as metodologias ativas são estratégias de ensino que têm o objetivo de incentivar os estudantes a aprenderem de forma autônoma e participativa, no qual eles tornam-se responsáveis pela construção de conhecimento, sendo o professor o mediador do processo. Né? Então, o professor ele vai estar ali para auxiliar naquela construção de conhecimento que o próprio aluno é capaz de realizar, porque ele vai trabalhar nisso, ele vai atuar de forma ativa, ele vai agir juntamente com o professor, não apenas receber a informação. E aí, diante do conceito, né, dessa discussão, da apresentação do que vem ser metodologias ativas, a gente traz para vocês também os tipos de metodologias ativas que podem ser adotadas pelos professores dentro de uma sala de aula. Né? O que se pode, diante de uma análise, né, de um contexto, de uma discussão prévia, de um conhecimento dos alunos que está se trabalhando, né, da realidade,
né, tem as opções de se escolher que tipo de metodologia ser adotada. E também levando em consideração o conteúdo. Né, isso tudo vai contribuir na escolha da metodologia que será utilizada. Né, entre essas opções de metodologias, né, a gente tem a aprendizagem baseada em problema, tem a sala de aula invertida, tem o design thinking, gamificação, estudo de caso, aprendizagem baseada em times, aprendizagem baseada em projetos, seminários e discussões e cultura make. Aqui eu até gosto de fazer uma observação com relação a esses exemplos de metodologias. Né? Se vocês observarem comigo, com a gente, tem uns nomes uns tipos de metodologia que já são bastante conhecidas e adotadas há muito tempo, né? Como seminários e discussões. Né? Um tipo de metodologia ativa que já foi vem utilizada há muito tempo, né? Desde a nossa formação, hoje ainda é utilizada na formação dos adolescentes e jovens de hoje, mas que não deixa de ser importante e útil, né, observando o contexto de aplicação de determinado tema. Mas também, junto a ele, surgem novos nomes, né, como design thinking, que é um nome diferente, mas que traz muito para essa atualidade da tecnologia, a cultura maker, gamificação, e isso foi uma adaptação que foi feita, realizada diante da realidade dos alunos, né? Pegou-se antes o videogame que era utilizado apenas como um divertimento, um lazer, fora de sala de aula, fora do ambiente escolar, e após estudos, nota-se que ele trazia muita... os adolescentes, os alunos, eles se ligavam muito a esse tipo de divertimento, de conhecimento, que ele foi inserido dentro da sala de aula como uma metodologia ativa. E aí, diante desses conceitos, né, desse conhecimento que nós tivemos, que foi apresentado para vocês, né, do que são metodologias ativas, como elas se transformou com o passar do tempo, a gente precisa mostrar também os benefícios que elas trazem quando adotadas na prática educativa, né? Elas são capazes de desenvolver as habilidades colaborativas, incentiva a autonomia e o aluno a assumir riscos, né? Nesse momento, ele é capaz de decidir, né, sobre o que decisão tomar, enquanto ele pratica essa metodologia ativa, ele assume os riscos do que ele decide fazer ou propor. É uma preparação prévia do estudante, pois antes de se colocar em prática, né, a execução da metodologia ativa, é feito uma exposição de um conteúdo para esse aluno, ou então uma sugestão de onde ele poderá reter esse conhecimento, buscar esse conhecimento, para que seja realizada essa metodologia ativa em sala de aula. Aumenta o engajamento, né, uma vez que há como posso dizer, um interesse, né, em realizar essa metodologia, em executar, e aí vai criando aquele vínculo, aquele interesse maior para realizar determinada atividade. O trabalho em equipe, né, que é importante que seja desenvolvido esse trabalho em equipe, né, já que isso já reflete quando o aluno for para o seu emprego, né, uma vez que lá todos trabalham um precisando do outro. E é importante que haja esse conhecimento de trabalho em equipe e esse desenvolvimento. Uma reflexão e ampliação da retenção de conhecimento. Né? Uma vez que ele trabalha, ele estuda nesse tema, nesse conteúdo, para desenvolver, para realizar essa metodologia ativa, e nisso faz com que a retenção seja maior absorção de conhecimento. Inovação por meio do uso de tecnologia da informação e comunicação. As metodologias ativas, elas despertam e aprimoram o pensamento criativo, promovem a solução de problemas reais e realizam a mudança de papéis, né?
no sentido de aluno e professor. Isso reflete no ensino-aprendizagem, porque no caso da sala de aula invertida, né, nesse momento o aluno ele vai mostrar para os demais e professores o conteúdo que previamente foi determinado para que ele fizesse um estudo prévio e apresentasse, né, em sala de aula. Dando continuidade à nossa apresentação, assim como o conceito, a importância, os princípios que a Railma já apresentou inicialmente, eu vou dar continuidade. Eu me chamo Ana Paula Carvalho da Silva, sou acadêmica, sou mestranda do ProfEPT, junto com a Railma, sou servidora do IFRO, do campus Porto Velho, Zona Norte. Nós iremos apresentar uma sequência didática que planejamos com o uso de metodologias aplicadas à educação profissional e tecnológica, sendo aqui utilizadas as metodologias ativas. A metodologia ativa vem nesses planejamento com uma sequência de 3 aulas, sendo pensado uma aula presencial de 60 minutos, uma aula assíncrona de 120 minutos e uma aula síncrona de 90 minutos, sendo a sequência didática da disciplina de ambientação para EAD, tendo como assunto ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA, e suas ferramentas. E o nível para o qual foi pensado foi o nível médio. E como já falei, a duração de 3 aulas. Os planos de aulas contemplam as seguintes metodologias ativas: o ensino híbrido, a sala de aula invertida, seminários e discussões, aprendizagem entre pares e times, brainstorming, sendo essas as principais estratégias pedagógicas para o aprendizado ativo nesses planos. O objetivo geral das aulas é conhecer o ambiente virtual de aprendizagem, conhecendo seus recursos disponibilizados, manusear as ferramentas desse ambiente e compreender as metodologias da EAD. Já os objetivos específicos que nós pensamos foi que, através dessas aulas, o discente vai compreender e identificar a importância da educação à distância como uma modalidade de ensino e o uso do ambiente virtual de aprendizagem como espaço de desenvolvimento do processo de estudo e aprendizagem, o uso dos recursos desse ambiente e aplicar os princípios de autonomia, o planejamento para o estudo, a interação com os colegas, a interação com o docente, a cooperação nos estudos dentro da educação à distância, dentro da EAD. Será utilizado como material didático ou recursos educacionais digitais o caderno da disciplina, que nós pensamos no caderno do aluno do curso técnico de informática, dos autores Quintela, Ariadne e Zamberlan, que é o professor Miguel Zamberlan. Esse material em PDF, o uso do software do Moodle, o AVA, no caso, a gente dá como exemplo, cada instituição tem um ambiente virtual específico que a gente chama como Moodle, então ficaria vinculado ao perfil do ambiente de cada instituição. Também o uso de vídeos explicativos. Aqui nós pensamos na utilização do vídeo titulado Ambientação em EAD para a aula 1, os resumos ou os slides sobre os conteúdos das aulas e outros materiais complementares sobre os assuntos que todos serão
disponibilizados, organizados dentro do AVA. Como competências, seguindo a BNCC, ao qual nós visualizamos que será desenvolvidas dentro desse perfil formativo do estudante, foi que seria a competência específica 7. A competência específica 7, ela tem como objetivo mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas, estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender no campo da ciência, cultura, trabalho, informação, vida pessoal e vida coletiva, onde compreende essa competência, as habilidades com os códigos ao quais nós apresentamos abaixo. Dentro dessas competências, objetiva a capacidade de análise do indivíduo, a capacidade de associação e desenvolvimento de ideias, o trabalho em equipe, a reflexão e a tomada de decisões. Como a Raima havia falado anteriormente, dentro dessas competências, dentro dessas habilidades, espera-se que o estudante saiba identificar e utilizar adequadamente os recursos e as ferramentas do software, do Moodle, do AVA, onde ele vai estar fazendo esse processo de ensino-aprendizagem dentro da educação à distância. Compreender os princípios que fundamentam o estudo da EAD, de modo a auxiliar no desenvolvimento do seu processo educativo, sempre enfatizando a sua autonomia, a interação, a cooperação para o êxito da sua aprendizagem dentro desse processo da educação à distância. Iremos falar agora um pouquinho sobre a metodologia que será utilizada. As aulas serão desenvolvidas e baseadas nos princípios da interação, anteriormente falado, da autonomia, do protagonismo desse indivíduo, sendo a leitura e interpretação de texto utilizado por meio dos materiais didáticos e links disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem. A aula será sempre utilizada recursos, metodologias didáticas de forma a ativar esse aluno. Aqui nós sugerimos um brainstorming, que significa uma chuva de ideias, palavras, que vai sempre ser norteada por uma pergunta, por um texto que o professor irá iniciar para nortear as ideias desses participantes. A realização da comunicação dentro do AVA, que será também utilizado por meio das aulas síncronas, as realizações das atividades avaliativas e atividades de experimentação, aqui denominados como experimentação 1, uso dos fóruns. Então, nesse contexto, nós iremos apresentar um pouco de como será desenvolvido esses 3 planos de aula. A aula 1, como nós falamos no início da sequência didática, ela será uma aula presencial. Nesse sentido, o professor, ele inicia a aula fazendo uma apresentação bem breve, bem resumida, sobre o que é o ambiente virtual de aprendizagem e suas ferramentas. Esse já pode ser até a pergunta, o questionamento, a indagação do brainstorming, que o professor pode utilizar para guiar essa chuva de ideias dos alunos.
Então, ele faz uma breve apresentação, abre para o brainstorm, onde ele vai utilizar, pedir para os alunos fazerem a apresentação por meio de pequenas palavras, que depois que todos apresentarem a sua contribuição, ele abre para o diálogo sobre o assunto, onde os alunos vão explanar com mais detalhe as suas ideias e sucintar aquelas palavras, aqueles conceitos que foram compartilhados com os demais. Nesse sentido, ao finalizar essa discussão, o professor já orienta os alunos para que sejam formados grupos de até 3 alunos. Depois da formação desses grupos, os alunos irão fazer a leitura da unidade 2, que estará disponível no AVA e também que é do conteúdo disponibilizado no caderno da disciplina. Os alunos farão a leitura e, em papel à parte, eles irão fazer a resolução do exercício dessa unidade, onde a correção dessa atividade será feita por outro grupo, não pelo professor. Como a correção desses alunos será feita por um grupo de alunos, eles terão um prazo já agendado para fazer essa entrega dessa atividade já corrigida para o professor que recolherá nesse respectivo dia. Também, nesse mesmo dia da aula presencial, o professor já deve ter em mãos o roteiro da atividade que culminará na aula 3, que é a aula síncrona, colocando os detalhes, o máximo de detalhes e, principalmente, a data e o horário da respectiva aula que os alunos irão apresentar o trabalho. Será também neste momento que o professor irá apresentar as temáticas e, junto com esses alunos, fará a divisão dos conteúdos, dos conceitos, dos assuntos que irão ser desenvolvidos pelos grupos durante esse período até chegar à aula síncrona. Depois que terminar essa divisão, o professor vai finalizar com uma experimentação, que é a atividade valendo 5 pontos, que é uma atividade prática dentro do AVA, né? Então, tem um roteirozinho, esse roteiro deve constar também dentro do AVA, para o aluno, ao fazer, o professor explicar, tirar as dúvidas do aluno de como vai funcionar nesse encontro presencial, nessa primeira aula, tá? Que é enviar uma mensagem para o professor, enviar uma mensagem para a turma sobre o trabalho do grupo, procurar, se ele não tiver, fazer essa instalação do aplicativo do ambiente virtual do curso dele, mandar e-mail para o professor ou professora com as dúvidas que ele tem sobre o trabalho. Então, é realmente aprender um pouco da prática dos recursos desse ambiente. É válido ressaltar que todos esses planos de aula, dependente se for uma aula presencial, assíncrona ou síncrona, deve constar todas essas etapas, todas essas informações dentro do ambiente virtual, para que o aluno tenha noção dessa sequência dos encontros, do que é para ele estudar, do que é para ele ler, tá bom? Agora nós vamos para explicar um pouquinho sobre o roteiro da atividade que será apresentada na terceira aula. Isso. Essa atividade, foi pensada em duas etapas. A primeira etapa é onde o aluno irá elaborar pesquisa sobre o assunto, seguindo a estrutura que o professor vai disponibilizar de acordo com as suas temáticas. Deve sempre ressaltar que o objetivo dessa escrita tem que ser bem organizada devido ao objetivo que se pretende. É fazer uma pesquisa e que, futuramente, esses alunos consigam apresentar em algum evento científico ou fazer uma publicação. E, se for possível, fazer os dois. Então, é esse o objetivo, estimular esses estudantes à produção científica, à produção acadêmica e à apresentação desse conhecimento produzido, adquirido em congressos e eventos científicos. Então, vem para a segunda etapa, que é
além da produção textual que ele fez no primeiro momento, ele vai transformar esse conceito, esse conteúdo, esse material que ele elaborou em vídeos, pequenos vídeos, e vai fazer a postagem em redes sociais, seja aqui nós direcionamos para o YouTube e também para o WhatsApp. São duas redes sociais que são de forma comumente utilizadas na aprendizagem, nos estudos e também como uso constante desses estudantes atualmente. Então, eles vão produzir esses vídeos e vão compartilhar lá. E vão fazer também, assim, um levantamento de informações, um prazo de 24 horas, quantas pessoas acessaram essas informações que eles produziram. Vão observar as pessoas visualizaram tanto nas duas plataformas, se as pessoas interagiram com eles, fizeram questionamentos, comentários, se eles precisaram de ajuda para elaborar esse material, e eles vão apresentar tudo isso no dia da terceira aula, na aula síncrona, que vai ser o seminário e apresentação de trabalho. Ok? Vamos para o plano de aula 2, que é a aula síncrona. Todo esse material, como eu já falei anteriormente, tem que constar detalhado dentro do AVA, porque nesse momento o aluno vai estar, bem dizer, sozinho, porque ele vai ter autonomia de organizar esses momentos conforme o tempo dele, mas ele precisa fazer tudo, todo esse passo a passo, que aí vem, que nesse momento ele vai ter que fazer a leitura da unidade 2, ele vai ter que assistir o vídeo explicativo sobre a ambientação em EAD, que é um componente que a maioria dos cursos que são desenvolvidos no AVA disponibiliza para que o aluno tenha essa noção de como funciona o ambiente virtual, de como funciona o Moodle. Acessar as postagens, ver se a professora mandou mensagem, se os colegas postaram alguma coisa sobre o trabalho, desenvolver atividade experimental 1. É nesse momento da aula síncrona que ele vai estar fazendo aquelas etapas do roteiro 1, que a professora disponibiliza na primeira aula, na aula presencial. Também é aqui que o aluno vai postar a entrega dos vídeos que ele fez, o linkzinho, né? Já vai ter o dia, o horário, de quando ele vai ter que apresentar, de fazer a entrega. Também vai ter a questão do uso do grupo dentro desse ambiente para comunicação. Também vai ter a informação do encontro da aula síncrona, que dia vai ser, qual vai ser o horário da apresentação dos grupos, qual é a posição da apresentação dele, e o professor vai complementar com outros materiais extras que ele achar que é interessante o aluno também ter acesso. Nós sugerimos uma cartilha sobre plágio acadêmico, seria disponibilizado esse material em PDF, e também um link de um vídeo explicativo intitulado Tipos de Comunicação, que seriam os materiais extras dessa aula assíncrona. Dicas. Essa dica é muito valiosa. Essa dica foi pensada para a aula 3, onde o professor, a professora, irá fazer um lembrete via chat do AVA sobre as orientações do seminário, com o horário da aula, a ordem da apresentação, o tempo de apresentação de cada grupo, sobre as orientações do uso da webcam, a abertura do microfone, quando é que ele vai poder fazer pergunta, quando ele vai poder interagir, se vai ter lista de frequência, o link da sala que vai ser utilizada, questão de tolerância, se vai ter tolerância, se não vai ter. Então, a dica é essa. Não bote esse alerta, essa atenção com tanta antecedência, porque o aluno às vezes vai passar batido. Então, na véspera da aula síncrona, você já bota essa atenção lá, bota bem destacada dentro do AVA, que é para o aluno recordar que ele tem esse compromisso naquele dia, naquele horário, ok?
Vamos dar continuidade para o planejamento da aula 3, que é a aula síncrona, onde é o seminário dos trabalhos. Para iniciar esse encontro, essa aula, o professor vai fazer uma rápida apresentação de como vai ser abordado os trabalhos, a questão da interação, a questão das discussões. Então, esse momento inicial é uma fala do professor, bem sucinta, e ele já inicia a apresentação, conforme ele já disponibilizou lá no AVA a sequência de cada grupo. Quando finalizar a apresentação de todos os grupos, o professor vai fazer, a professora, o professor, o docente, vai fazer o fechamento dessa temática do seminário, de todos os assuntos apresentados, porque querendo ou não, vão ser temáticas que se conectam e se complementam sobre a questão da aprendizagem dentro da educação à distância e dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Então, nós sugerimos alguns questionamentos que o professor pode utilizar. Por exemplo, vocês pediram ajuda para outras pessoas, receberam algumas perguntas sobre sua postagem na rede social, compartilhou a criação com outras pessoas ou pediram para que visualizasse o trabalho nas redes sociais? O que vocês aprenderam com os conteúdos do desenvolvimento do trabalho escrito e do vídeo? O vídeo que vocês produziram, você acha que ajudará a aprendizagem de outras pessoas? Quais foram as dificuldades que vocês tiveram para o desenvolvimento dessas etapas do trabalho de vocês? Então, são perguntas que vão aprimorar esse momento do debate, das discussões, e também fechar a apresentação dos alunos dessas temáticas. Fechando essa apresentação dos alunos, o professor também faz uma breve apresentação e reforço da importância da netiqueta. Vai ter alunos que vão apresentar sobre esse assunto, mas é válido reforçar. Sobre a questão, principalmente, do trabalho escrito, é importante que o docente faça esse feedback para os estudantes sobre o trabalho deles, o que precisa melhorar, quais são os ajustes necessários para poder fazer uma apresentação e a publicação desses trabalhos dos alunos em eventos científicos. E dar um prazo para eles fazerem esse ajuste e se disponibilizar para possíveis orientações. Agora vamos falar um pouquinho sobre as avaliações. Foi pensado a avaliação contínua, ou seja, a participação, a presença, a colaboração dos alunos no momento das 3 aulas, valendo 15 pontos, que é a aula presencial, a síncrona e assíncrona, sobre a participação e desenvolvimento da atividade experimental, que vale 5 pontos, a criação do roteiro, que é o trabalho escrito em si, 50 pontos, e também a questão dos vídeos, a produção dos vídeos, a parte da publicação nas redes sociais, fazem tudo parte dessa atividade escrita, e que culmina na apresentação no seminário, que é a aula síncrona, e vale 30 pontos, fechando um total de 100 pontos na avaliação dessa sequência didática. A gente apresenta, nessa questão dos descritores, a questão da interdisciplinariedade. Por se tratar da educação à distância, ela pode abranger várias disciplinas. Os professores que tiverem interessado, vale a pena você fazer o convite, trabalhar de forma interdisciplinar, onde, pensando nessa questão, o português vai trabalhar o gênero textual e os conceitos que envolvem o tema. A informática, por exemplo, pode ser trabalhada através do uso dos editores de texto
e seus recursos. Como se utilizar essas ferramentas? Como utilizar esses recursos dentro dos aplicativos de edição e produção de mídia? A história, né, que vem apresentar sobre a abordagem da educação à distância, como ela surgiu, a partir de que momento ela foi mais utilizada. Então, vem envolvendo outros aspectos onde essas disciplinas se combinam, se conectam dentro da disciplina de ambientação EAD. Então, fica essa sugestão de trabalhar a interdisciplinariedade. Apresentamos que as estratégias didáticas utilizadas foram a aula expositiva dialogada, o brainstorming, o trabalho em grupo, pesquisas sobre os assuntos dos trabalhos, a leitura e produção de texto, apresentações digitais, que vem o uso das redes sociais, a prática no AVA e de seus recursos. Apresentamos aqui as nossas referências básicas e as referências complementares que utilizamos para o desenvolvimento dessa sequência didática. Essas são as referências complementares. E a nossa conclusão é: nós podemos dizer que adotar novas práticas e inovar no ambiente educacional com modelos enraizados são ações que requerem tempo para adaptação. Contudo, faça a sua parte. Faça, através da sua ação educacional, do seu trabalho como educador, a diferença que você quer ter, pois a partir de ti, mudança se iniciará. A mudança que você deseja, ela se inicia a partir de você mesmo. Então, nós compartilhamos que o material completo e os anexos da sequência didática, ao qual nós apresentamos aqui, elas constam disponíveis na plataforma Inovaula. Nós vamos deixar o link disponível aqui no comentários da nossa aula, para que vocês, quem tiver interesse, tenha acesso a esse material e, quem sabe, possa ser útil para vocês estarem desenvolvendo na sala de aula de vocês. Terminamos aqui a nossa explanação. Nós esperamos que vocês tenham gostado da nossa temática de metodologias ativas. Então é isso, pessoal. Esperamos que tenham realmente gostado do conteúdo que trouxemos, do que foi apresentado, e aguardamos vocês no nosso próximo encontro. Tá ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até breve. Até breve.